Olá, eu sou Maria Auxiliadora Monteiro Frazão, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e nós estamos aqui em mais um podcast da série 24 Dias pelo Glaucoma, onde temos falado dessa doença tão importante que pode se levar a uma cegueira irreversível. E hoje nós vamos falar de acesso. Já falamos de acesso ao SUS e hoje nós vamos falar da dificuldade, muitas vezes, que o paciente tem no acesso à saúde suplementar. Para essa conversa tão importante, eu conto com o Dr. Florisvaldo Meinão, diretor da Associação Médica Brasileira, e do meu colega de diretoria, Dr. Frederico Valadares Pena. Muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença aqui, que é tão representativa para a oftalmologia e para a medicina em geral. Muito obrigado pelo convite. Parabenizo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia para tratar junto à sociedade de uma doença tão importante, uma causa tão importante de cegueira, uma doença muitas vezes silenciosa e que é preciso alertar a população como um todo, porque é totalmente previsível e prevenível, passível de prevenção. Portanto, parabenizo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Maravilha. Dr. Florisvaldo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E exatamente nesse contexto, né, do desafio de você diagnosticar e monitorar uma doença silenciosa como o glaucoma, que ela, por ser silenciosa, ela pode levar à cegueira sem o paciente perceber, que a gente vê o quanto algumas das coisas que estão ocorrendo hoje na interferência da relação médico-paciente, pelas mudanças que estão ocorrendo no mercado, muitas vezes trazem desafios para que você tenha uma chance maior, através de um bom cuidado oftalmológico, né, manter esse paciente sob nosso radar com chances de diagnóstico e acompanhamento ideal. Nesse contexto, o que você, pela AMB, tem enxergado de mudanças que podem dificultar esse acesso ideal que todos nós queremos para os nossos pacientes? Em especial junto aos planos de saúde. A rede credenciada, muitas vezes, ela é uma rede que modifica-se muito com o tempo. O glaucoma é uma doença crônica. O paciente precisa se identificar com o seu médico e o seu médico conhece esse histórico. Mas os planos de saúde modificam essa rede com muita frequência. Isso traz um prejuízo direto ao paciente. Ele está em tratamento com um oftalmologista e, num dado momento, ele é descredenciado sem qualquer motivação e esse paciente tem que procurar um outro oftalmologista e assim de forma subsequente. Eu penso que para as doenças, não só para o glaucoma, mas para as doenças crônicas, isso é muito prejudicial ao paciente, porque o paciente perde aquele histórico com o segmento, com o seu médico de confiança. Eu acho que isso é uma prática muito nociva que os planos de saúde utilizam-se e eu acho que o paciente é seriamente prejudicado com isto. Perfeito. O que a gente vê é um cerceamento do direito de escolha do paciente, ele perdendo a liberdade de fazer a escolha do profissional que o assiste, né? E perdendo conexão com aquele médico que já o assiste e muitas vezes tendo limitação no universo de profissionais que ele pode escolher, às vezes com referências dadas por colegas e outros pacientes, né? Realmente a gente enxerga que isso é uma queixa frequente no CBO, né, auxiliadora? É verdade. E para além disso, doutora, alguns médicos, eventualmente, eles relatam interferência na própria conduta médica, naquilo que ele deveria fazer frente à operadora. Como que a AMB enxerga este fato? Então, só voltando a essa questão da escolha do seu profissional, nós sempre defendemos a livre escolha. E eu sempre entendi que o plano de saúde, o médico não deveria se credenciar aos planos de saúde. O médico atende os seus pacientes, cobra e o paciente vai buscar o ressarcimento nos planos de saúde. Uma boa parte são seguradoras, porque a presença de rede credenciada, ela propicia a essas mudanças e a este outro fato que você falou. O médico credenciado,
ele é muito pressionado para economizar. E economizar, muitas vezes, é o seguir protocolos ou seguir imposições que as empresas colocam. E o médico se vê cerceado na sua autonomia de prescrever os exames ou a terapia mais adequada. Mas isso é feito muitas vezes de forma camuflada, isso não é explicitado. O médico recebe muitas vezes um telefonema dizendo que o seu custo junto ao plano de saúde é elevado e que eles não estão satisfeitos com isto, e o médico compreende que isso é uma ameaça de descredenciamento. Como existe uma grande dependência dos consultórios médicos particulares dos planos de saúde, e existe uma grande oferta de médicos e poucas vagas de credenciamento, os planos de saúde impõem as regras do jogo. Isso é muito prejudicial. Nós tentamos, de todas as formas, tanto na legislação quanto junto à ANS, buscar garantias para o médico. Inclusive agora nós temos uma consulta pública da ANS sobre a relação de prestadores de serviço, no caso os médicos, com as operadoras. E nós colocamos uma proposta de que não pode haver um descredenciamento genérico, como tipo readequação de rede, coisas deste tipo. Para se descredenciar, é preciso apresentar um motivo. Nós colocamos isso. Esperamos que a ANS acate, mas até o momento, infelizmente, a ANS ela não tem, ela tem ouvido muito mais as operadoras do que os profissionais de saúde. Esperamos que ela modifique a sua atitude e seja mais incisiva no controle dos mecanismos de descredenciamento dos médicos. Percebe que, na prática, o colega se sente fragilizado, né, indefeso diante da pressão que sofre de forma velada, muitas vezes, e há, às vezes, uma falta de referências objetivas, né? Assim, o que é uma boa assistência? Quem deve definir uma boa assistência é uma sociedade médica, autonomia médica. Então, a falta desse critério claro, né, do que é uma boa condução de um glaucoma, né? Porque supostamente alguém que está cuidando melhor pode eventualmente estar precisando usar mais recursos, desde que esses recursos estejam sendo usados de forma equilibrada. É o que o CBO e a AMB defendem, né? E existem perfeitamente condições de nós, como sociedade de especialidade, junto à AMB, ajudarmos essa, diria, auditoria, curadoria, no encontro desse equilíbrio. Eu percebo que a AMB está sempre pronta para isso, assim como o CBO, né? Assim, se nós nos juntarmos para criarmos formas objetivas de avaliar o que é uma boa assistência, isso é algo factível, basta ter um entendimento, né? E o senhor tocou num ponto muito importante, que a AMB ela está em conversação, ela está em constante conversa com a ANS para que se saiba a regulação, até onde o plano, a operadora vai e aonde começa a autonomia médica. Mas para a população, mesmo para a população médica, muitas pessoas têm dúvida. Qual que é exatamente o papel da ANS na prática assistencial? Então, a ANS é uma agência reguladora. O grande objetivo da ANS, e eu acho isso importante, é garantir assistência à saúde de qualidade através da saúde suplementar. Ela
não se preocupou ao longo do tempo da relação entre os médicos e demais profissionais de saúde com a operadora. Ela se preocupa em avaliar se está havendo acesso e se está havendo negativa de atendimentos que são inaceitáveis e se a qualidade é boa. Então, ela usa de indicadores. Eu penso que a ANS ela cumpre um papel importante em defesa da sociedade, e esse é o seu papel. Ela tem que defender o interesse da sociedade. Sempre se disse que a relação entre prestadores de serviço, eu vou usar o termo prestadores, embora eu não o ache adequado para os médicos, mas é o termo que é utilizado, inclusive na legislação. Ela sempre disse que a relação entre prestadores de serviço e operadoras deve ficar a cargo do Código Civil, das relações contratuais, e não ser um papel da Agência Nacional. Durante muito tempo, ela teve esta prática, e nós sempre entendemos que não, que ela tem que intervir nessa relação, porque é uma relação muito desigual. Médicos, e como eu vou me negociar com uma operadora de grande porte, uma seguradora, ou uma empresa de medicina de grupo de grande porte? É uma relação muito assimétrica e muito desigual. Então, eles impõem as regras. Então, nós sempre entendemos e trabalhamos na ANS para que a relação entre médicos e operadoras seja também regulada pela ANS. Os nossos contratos, os nossos mecanismos de reajuste, os critérios de credenciamento e descredenciamento, enfim, todas essas questões que são fundamentais para que o médico possa, pelo menos, manter o mesmo patamar de vencimentos e ter a sua independência, a sua autonomia diante do paciente, sejam garantidos pela Agência Nacional de Saúde. Mas eu acho que ela nunca cumpriu exatamente isto. Ao longo do tempo, ela foi modificando em parte a sua visão sobre esta questão, e ela passou a regular algumas questões que eu acho importantes nos contratos entre médicos e planos de saúde. Mas ainda está muito aquém do que nós imaginamos. Eu sempre entendi que ela tinha que garantir, por exemplo, um reajuste que fosse, no mínimo, repor a inflação. Os médicos, ao longo do tempo, perderam e perderam muito. O que eles recebem hoje por uma consulta, por uma cirurgia, se nós, se nós olharmos aí 20 anos atrás, ele diminuiu o seu ganho, porque ele não conseguiu nem ao menos repor a inflação. Sim. E isso tudo sem falar dos critérios de credenciamento e descredenciamento. As empresas podem descredenciar alegando readequação de rede. E aí esses pacientes com glaucoma deixam de ser seguidos pelo seu oftalmologista e terá que procurar um outro. Então, e por que essa readequação de rede? É economia. Esse é a grande questão que está presente. Nem acho um especialista que possa acompanhá-lo dentro daquela rede, né? Até porque não existe. E aí, se a ANS sempre fala em garantir a assistência, a gente tem que estar olhando para isso. Mas não existe a garantia, por exemplo, de que tem um especialista em glaucoma. O que ela precisa garantir é que tenha oftalmologista. Perfeito. Tem algumas empresas na área de oftalmologia, isso está acontecendo muito. As empresas estão centralizando os seus serviços em grandes clínicas ou hospitais específicos de oftalmologia. Muitos consultórios de médicos que trabalham de forma isolada, sem estar vinculados, foram descredenciados de forma imotivada para que essas empresas concentrem os serviços, os seus credenciados, em grandes serviços. Ora, esses contratos, eles impõem condições que são inaceitáveis. Ganha-se pelo volume, mas eu não sei como fica a qualidade. Não sei como fica a qualidade. Eu vi as montanhas do Rio, vi as praias, vi o sol.
Eu vi as luzes da cidade de São Paulo, sua gente, seu movimento. Eu vi as paisagens do sertão, suas cores, seus pontos turísticos. Eu vi. Mas hoje não vejo mais. Vistas perdidas. O glaucoma é silencioso e pode levar à cegueira. Procure seu oftalmologista. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento. Exatamente isso que a gente está enxergando pelo conselho, pelas queixas trazidas pelos colegas e na falta de uma ferição mais precisa, porque hoje a ANS praticamente ela fala num prazo para a execução de uma consulta de especialidade, ela tem um índice de QALYs lá que passa por reclamações, mas a capacidade dos usuários, dos beneficiários, pacientes, participarem desse processo de julgamento, de avaliação, é muito limitada, porque é um mecanismo pouco utilizado. Então, não é tão difícil para a operadora cumprir aquilo que está sendo exigido pela ANS e ter lá um certo posicionamento no indicador do QALYs, né? Mas, na verdade, na prática, a gente está vendo uma queda dessa qualidade assistencial e que não é mensurada. Mas o paciente nos consultórios, ele relata essa dor. Ele fala, olha, eu estou perdendo a capacidade de chegar à doutora auxiliadora, que me atende há 15 anos, porque subitamente ela perdeu o contrato. E o médico não tem muito a quem recorrer, porque fica legado essa questão de um mecanismo de mercado, né? Como o senhor falou, dentro no âmbito da livre concorrência, supostamente, que se a pessoa não quis aceitar aquela condição, muitas vezes ela nem tem ofertado a ela aquela condição. Ela é retirada porque já se sabe que ela jamais poderá aceitar aquela condição que veio no contrato, por exemplo, de uma grande clínica. Então, realmente é alarmante para nós a falta de indicadores que consigam apontar qualidade assistencial mínima, porque não necessariamente atender é cuidar com qualidade, né? Que até modelos que são cada vez mais frequentes, como o senhor falou, centralizados, e até os verticalizados, muitas vezes submetem o colega a condições em que ele tem pouca liberdade de atuação, né? E aí, quando a gente fala segurança do paciente, acesso, necessidade, muitas vezes a gente está falando de desassistência e de dificuldade desse paciente se tratar. E a gente vem aumentando a judicialização. Então, eu queria perguntar para o senhor se a AMB tem recebido relatos do aumento de judicialização exatamente para que os pacientes possam se tratar dessas doenças crônicas. Bem, a judicialização ela cresceu muito na saúde como um todo, na saúde suplementar, no Sistema Único de Saúde. Cresceu muito, mas nós não temos dados estatísticos se são judicializações referentes a, digamos, entre parênteses, né, erro médico. Isso cresceu muito nos últimos anos. Talvez a sociedade esteja mais ciente dos seus direitos. Mas também existe muita judicialização na área de procedimentos na saúde suplementar. Então, vocês trabalham numa área que é a oftalmologia, que incorpora tecnologia de ponta com muita rapidez. As cirurgias como um todo da oftalmologia, se nós olharmos 20 anos atrás e o que se faz hoje, vocês incorporaram uma tecnologia fantástica. Essa tecnologia tem que ser disponibilizada para os pacientes. Eles pagam o plano de saúde. Eles têm que ter o direito à assistência com aquilo que de melhor a ciência médica lhes propicia. Mas existe uma grande tentativa de barrar essa introdução de tecnologia, porque eles entendem que isso aumenta custos. Então fica essa disputa entre não podemos aumentar os custos, porque senão nós vamos ter que aumentar a mensalidade e os pacientes não têm condições de pagar, e com isso eles tentam barrar a introdução de novas tecnologias. Haja visto a discussão sobre o rol de procedimentos. O rol de procedimentos é muito restrito. A AMB acompanha muito de perto a mudança do rol ano a ano.
não se introduz mais do que 40, 50 procedimentos, somando todas as especialidades. Agora, em um ano, quantos novos procedimentos não entram na oftalmologia, na otorrino, nas áreas cirúrgicas como um todo? E esses procedimentos, existe uma dificuldade muito grande de se colocar novos procedimentos no rol da ANS. A AMB trabalha muito forte nesse sentido, porque, não sei se vocês têm o conhecimento, o rol da ANS ele é construído em termos de nomenclatura e de codificação através da tabela da AMB, a CBHPM. Ela é a base. Então, nós temos a Sociedade de Especialidades levam para a AMB um grande número de novos procedimentos. Nós codificamos, mas eles não são introduzidos na saúde suplementar. Todos os anos então, o CBO encaminha uma listinha para lá. E a gente não tem. E aí ficou-se essa discussão e se colocou, então, foi aprovado na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, que o rol seria exemplificativo e não taxativo. Ou seja, aquilo que está no rol é só um exemplo, mas qualquer procedimento que tenha base científica e técnica que seja avaliado pela Conitec, que é a comissão que incorpora no SUS, ele deveria estar à disposição do paciente da saúde suplementar. Mas não é bem assim ainda, porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessa questão, ele disse que não basta ser aprovado na Conitec. Ele afirma que se houver um tratamento que substitua já incluído no rol, vai ser preciso uma justificativa do médico detalhando do porquê aquele procedimento será feito. E aí fica muito difícil de convencer, porque o médico vai ter que dizer, olha, este é melhor do que este, cria-se uma dificuldade de encaminhamento. E uma demora, na verdade. Na prática isso não acontece. Então, na conflito. prática ainda, vale o rol. Vale o rol. As dificuldades impostas, o paciente vai precisar judicializar. Então, ele não vou deixar de fazer o tratamento com algo que já está à minha disposição no rol, para mim tentar um outro tratamento que é melhor, que é com uma tecnologia mais adequada, mas que eu vou precisar ir à justiça para isto. Então, na prática ainda é o rol que vale. Portanto, nós temos que lutar para que a agência incorpore os tratamentos que já estão consolidados. Esse é um trabalho que nós pretendemos realizar. Já realizamos na ANS, mas eu estou vendo a necessidade de nós termos uma presença maior dentro da Agência Nacional de Saúde e tratar destas questões. Perfeito. A questão de honorários, a questão do credenciamento e a questão do rol de procedimentos são fundamentais para que o médico possa ter a sua autonomia, se não de todo, mas parcialmente preservada. Sight is our most precious sense. 80% of what we perceive comes through sight. That's why our mission is to help every person see their world clearly. At Johnson & Johnson, we improve and preserve sight for more than 40 million people every year. And with more than 2 billion people in need of vision correction, we see an opportunity to reach even more. We are experts in optics, material science, and technology. We are paving the way for a new future of eye health. We are Johnson & Johnson. Vision made possible. O paciente... Eu falei que, de uma forma geral, o paciente ele se onera de qualquer jeito, porque você ter que judicializar, você ter que procurar um advogado, quer dizer, é uma barreira enorme, né? O tempo passando, o sofrimento. O tempo passando, um investimento em advogado, enfim. Você sabe que as nossas tratativas da ANS com o Conselho, a gente nota claramente o quanto a agência evoluiu, como o senhor citou,
e o quanto há técnicos na agência, muitas vezes dispostos a tentar desenvolver melhores soluções para o setor. Isso é perceptível, existe ali um corpo técnico que entende que essa evolução pode surgir exatamente na melhor relação da sociedade de especialidade, da MB, do CFM, trazendo aquilo que é precioso, né, que é a referência técnica para que um regulador possa contribuir. Um outro ponto que eu vejo também que a MB tem enfatizado como pilar fundamental para a qualidade assistencial é a valorização do RQE, né? A importância da gente, aqui nessa oportunidade, falando com oftalmologistas e tratando de uma doença tão complexa e tão perigosa como o glaucoma, a relevância da gente estar diante de médicos realmente habilitados através da boa formação, né? Esse é um outro problema. Talvez não a oftalmologia não sinta isso de forma tão próxima, porque a oftalmologia, como a minha especialidade é otorrino, é muito específica. Então, o paciente já procura diretamente o oftalmologista, ele não procura um outro médico antes de procurar um oftalmologista. Mas esse problema de especialização é um problema sério, porque nós formamos 40 mil médicos por ano, e temos 20 mil vagas de residência. Ficam 20 mil médicos como generalistas, sem qualquer tipo de atividade a ele designada. E isso cria uma situação, primeiro, onde esses médicos vão trabalhar. Agora, nós defendemos que é preciso aumentar as vagas de residência, mas que seja necessário que tenha o RQE para atuar. Defendemos isso. Eu disse que a oftalmologia não tem muito isso e as outras têm, porque você marca uma consulta com uma clínica de dermatologia. É uma clínica credenciada por um plano de saúde, o dono dessa clínica tem o seu RQE, mas ele contrata esses médicos generalistas que fizeram esses cursos de 300 horas, 400. Ele não é um especialista, mas ele vai atender na clínica especializada. Ele não se declara como dermatologista, como endocrinologista, mas ele está atendendo ali porque ele fez um curso que não lhe confere o título de especialista. Então, nós procuramos defender. Essa é uma outra pauta que nós vamos levar para a Agência Nacional de Saúde, que qualquer clínica que se dispõe a atender o paciente naquela especialidade, todos os médicos daquela clínica têm que ter o RQE. Mas hoje isso não acontece. Não. E isso faz o quê? Barateia o custo. Sim. Porque esses médicos cobram menos, aceitam trabalhar por valores menores que um especialista que... Então, essa é uma outra preocupação que nós temos e que a gente precisa levar para a agência. E a agência não tem ainda essa preocupação com essa questão. E o interesse da agência, como a própria instituição sempre reforça, né, que seja garantido o acesso à assistência, mas certamente a qualidade, acesso à assistência sem qualidade, acaba ficando muito caro para o país e especialmente para o paciente que eventualmente não tem acesso a qualidade assistencial desejada. Então, o pilar do RQE, da defesa das boas práticas, da boa formação, é uma defesa que temos que fazer juntos lá na MS. Exatamente. Exatamente isso que eu ia colocar. Temos objetivos comuns, né? Premissas, objetivos e visões, muitas elas em comum. Como que o senhor diria ao nosso público o papel fundamental da Associação Médica Brasileira e suas filiadas, como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, na regulação e permeando essa melhor atenção ao paciente e as melhores práticas médicas? Então, a MB tem alguns pilares que ela considera fundamentais e que ela procura, junto com as suas federadas e as sociedades de especialidades, atuar, cumprir com essas necessidades. Uma delas é a boa formação médica. Nós temos uma preocupação muito grande. Tem muitas residências que não são boas, não são fiscalizadas. Então, nós defendemos que as sociedades de especialidades fiscalizem todas as residências,
sejam aquelas que a sociedade credenciou, sejam aquelas que estão apenas autorizadas pelo MEC, porque é preciso garantir qualidade. Então, a primeira preocupação da AMB é com a qualidade da formação do profissional. Nós temos que a obrigação, enquanto uma entidade que representa os médicos, de disponibilizar, mas exigir qualidade no atendimento. Esse é um dos nossos pilares. O segundo pilar é que o médico tenha boas condições de trabalho. Não basta um médico muito bem formado, um bom especialista, mas se tanto no SUS quanto na saúde suplementar, ele não tem à sua disposição todos os instrumentos para que ele possa exercer plenamente a sua atividade. Então, ele está bem formado, mas ele não consegue, ele não tem os... Isso é muito comum no SUS, mas na saúde suplementar é comum em função dessas questões que nós discutimos aqui em torno do rol, da incorporação de tecnologia, que limita. O médico está preparado, mas ele não pode aplicar isso na saúde suplementar. E a terceira questão é o acesso que o paciente precisa ter. Na saúde suplementar, a ANS regula de tal forma, de certa forma, que garanta o acesso, mas no Sistema Único de Saúde, isso está muito distante. O sistema de saúde funciona bem na saúde primária, vamos dizer, na atenção básica. O paciente tem a sua consulta no posto de saúde, mas e depois chegar até o especialista? Demora, às vezes, 7, 8 meses para ele ter uma consulta com um especialista. Isso é inaceitável. Então, eu penso que também é um papel da AMB, e aí é uma ação junto aos Ministérios da Saúde, para procurar garantir. Por isso que nós apoiamos o programa Mais Especialistas. Nós somos favoráveis ao programa do Ministério da Saúde de mais especialistas. Fomos contrários ao Mais Médicos, porque possibilitou aberturas indiscriminadas de escolas que formam médicos não muito bem formados, aliás, mal formados. Trouxe médicos do exterior que também não tinham uma boa formação. Mas o Mais Especialistas, nós entendemos que a população precisa. Mas o que nós rechaçamos é qualquer tentativa de formar especialistas a toque de caixa. Perfeito. Não. Formar especialistas é através de residências bem consolidadas. Então, o nosso trabalho dentro do Ministério, a nossa proposta tem sido esta, de que nós vamos apoiar o Mais Especialistas enquanto o Ministério se comprometer de que esses especialistas tenham a devida titulação. Se não tiver, não aceitamos isso. Florisval, isso, mais uma vez, a convergência dos nossos projetos aqui dentro do Conselho com o da AMB. Nós sabemos hoje que nós temos 22 mil oftalmologistas no Brasil, que é plenamente suficiente para atender a nossa população, nas métricas sugeridas pelo OMS, as referências no mundo de demografia médica. Só que o grande desafio é o acesso, né? A oftalmologia tem conseguido, sim, servir mais a população que dependente do SUS, mas poderíamos servir muito mais se os acessos estivessem facilitados e, sim, nós temos especialistas preparados para fazer uma atividade contínua de atenção. Nos preocupa um pouco quando você vê soluções que são mais pontuais, multirões, verticais, sem a perenidade, aquilo que dá consistência e qualidade, né? Então, hoje há, pelo trabalho do CBO e todas as sociedades nossas de especialidade, um número suficiente, mas muitas vezes profissionais não conseguem atuar no SUS como gostariam, porque as portas estão fechadas, né? Há uma questão de subfinanciamento, mas há uma questão grave de gestão que nós estamos prontos para ajudar a resolver, assim como a AMB. Nós temos uma capacidade instalada muito grande, né? Isso é questão de distribuição dos médicos. Perfeitamente. Os médicos se concentram, eu não tenho os números da oftalmologia, mas nós temos hoje no Brasil 3 médicos para cada 1.000 habitantes. Esse nosso número é muito parecido com o número americano, do Japão.
Só que nós temos uma distribuição anômala. Perfeito. Os grandes centros, algumas capitais, têm 11, 12 médicos por 1.000 habitantes, enquanto algumas cidades têm 1, 2 médicos. É insuficiente. E mesmo nos grandes centros, eles estão localizados apenas nas regiões mais prósperas, mais de atividade. Aqui em São Paulo é na região da Paulista. Quantos oftalmologistas não deve ter na região da Paulista, mas na periferia de São Paulo não deve ter. Então, esse é um problema de política de saúde para levar uma distribuição de médicos de acordo com a necessidade da população. E aí passa não só por política de saúde, mas políticas mais gerais. Segurança, condição social para o médico morar nessas cidades distantes. Então a solução aí para esta questão, claro que ela depende de políticas de saúde, mas ela implica também em outras ações de políticas para permitir que o médico possa estar presente. Essa é uma preocupação que nós temos também. Estamos quase chegando ao final do nosso podcast. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, porque o senhor deixa a sua mensagem final e que avanços o senhor enxerga importante, principalmente nessa relação que tem as federadas e MB num trabalho conjunto para que a gente possa melhorar as relações entre médicos, operadoras e, obviamente, quem ganha com isso será o paciente. Então, eu acho que nós precisamos fortalecer o associativismo médico, né? O associativismo é um instrumento pelo qual a classe médica pode se relacionar com a sociedade, com aqueles que nos contratam, com aqueles que realizam políticas de saúde. Enfim, nós precisamos ter um bom relacionamento com todos esses segmentos da sociedade. E nós só conseguiremos isso se tivermos a força suficiente para ser o legítimo interlocutor. Então nos preocupa muitas vezes o distanciamento e a pulverização até do médico, que ele se identifica com uma associação, não com outra, etc. Então nós precisamos nos fortalecer entre nós. Eu acho que essa gestão do nosso presidente, do César Eduardo Fernandes, ela foi muito neste sentido. Ela procurou trazer uma maior integração entre toda a sociedade de especialidades e as federadas. Então isso é um avanço, claro que isso é uma construção progressiva que vai se consolidando com o passar do tempo. Mas eu acho que isso é fundamental. Se nós tivermos um associativismo forte, nós teremos uma boa interlocução com a sociedade. E eu sei que estamos chegando ao final, mas eu quero lembrar mais um problema que vocês também sofrem. É a interferência de outros profissionais de saúde na nossa atividade. Nós temos ali na MB o núcleo protetor do ato médico. Para quê? Para que qualquer ação de outros profissionais que avancem naquilo que estabelece as prerrogativas do médico, a gente possa atuar. Mas isso está longe de ser resolvido. Vocês na oftalmologia devem ter muitos problemas. Na minha especialidade otorrino temos, na cirurgia plástica, dermatologia, nem se fale, a ortopedia. Então, nós temos que defender a nossa profissão. Nós temos que defender o nosso espaço de trabalho. Eu acho que esse é um outro... Eu acho que isso a gente faz em conjunto com os conselhos, porque também é um papel do conselho defender essa questão específica. Então, a gente tem uma atuação muito próxima dos conselhos nesse sentido. Mas a pergunta que você fez, né, o que é importante para o futuro é nós nos fortalecermos para defendermos nossa profissão. Eu penso que esse é o trabalho que nos move dentro da MB, e para isso é preciso que todos estejam
juntos. Perfeito. Aqui no CBO a gente vem repetindo um lema que nós somos todos CBO. Né? Os oftalmologistas precisam se identificar e estar em torno do CBO, caminhar juntos. Né? Porque, e a mesma coisa vale para a medicina. É preciso fortalecer. Não há outro caminho. Tem especialidades que um grande contingente dos médicos não se associam à especialidade. Não são sócios então, ele não se faz representar. Aqui o oftalmologista que não está identificado com o CBO, que não está presente, ele não se faz identificar e ele não fortalece. Então, vocês muitas vezes não falam em nome de todos os oftalmólogos, porque então é preciso que sejam fortes. Eu acho que é preciso fazer esse trabalho para que os especialistas se associem às sociedades de especialidades, para que ela possa também cumprir o seu papel. Maravilha. Exatamente isso. E com essa mensagem da importância da união e do fortalecimento da nossa classe para que a gente possa cada vez ter mais representatividade, nós vamos encerrando mais um podcast, agradecendo novamente a presença do Dr. Florisvaldo e do meu amigo Frederico Pena. Até a próxima. Obrigado, Florisvaldo. Muito obrigado pelo convite.